Sabe como que chama isso? Terapia de exposição. Um psicólogo cognitivo-comportamental que pega um paciente com ansiedade vai fazer exatamente isso. Ele vai hierarquizar... Mas aos pouquinhos, aos né? pouquinhos. Porque senão você pode traumatizar a pessoa. Ele vai hierarquizar. O que é mais difícil? Falar no grupo da turma, no WhatsApp. Então, beleza, vamos começar... O que é mais fácil, perdão? Vamos começar por ali. O que é o mais difícil de todos? Falar com a menininha que eu gosto. Lá de casa, inclusive, do meu irmão. Eu sou uma pessoa muito expansiva, sempre falei muito, sempre fui muito sociável. E o meu irmão também é assim. No entanto, ele não foi assim durante a adolescência, início da adolescência, da juventude lá, 9, 10 anos, 11. E meu pai via esse comportamento e meu pai criou uma regra lá em casa. Inclusive, esses dias eu dei essa dica lá no meu Instagram, que alguém perguntou e falou, nossa, eu sou muito envergonhado, o que eu faço, Malu? Você vai ser o porta-voz da mesa todas as vezes que você sair com seus amigos. Meu pai fazia isso. Foi desconfortável ninguém fazia no início? pedido. A gente chegava no restaurante e ninguém comia enquanto meu irmão não fazia o pedido. E era muito legal, porque meu irmão ficava lá assim... Foram anos de jejum intermitente. Por isso nós somos magrinhos. Mentira. Ninguém comia nada. Mas foi um trabalho que meu pai fez. E hoje em dia o meu irmão, sem vergonha, é apelido pra ele. Sim. Porque meu irmão fala, meu irmão é expansivo também. No entanto, isso aconteceu e meu pai fazia. Meu irmão se comunica muito bem e meu pai fazia isso. Então, a gente sentava na mesa, todo mundo falava o pedido pra ele e ele tinha que chamar o garçom e pedir. Parece ridículo, né? Não, mas é muito legal. É um desconforto e era um desafio pra ele e funcionou. Então, pra você aí que é tímido, talvez tentar esse desafio. Não é uma coisa Sabe muito como que chama isso? Terapia de exposição. Um psicólogo cognitivo-comportamental que pega um paciente com ansiedade vai fazer exatamente isso. Ele vai hierarquizar... Mas aos pouquinhos, aos né? pouquinhos. Porque senão você pode traumatizar a pessoa. Ele vai hierarquizar. O que é mais difícil? Falar no grupo da turma, no WhatsApp. Então, beleza, vamos começar... O que é mais fácil, perdão? Vamos começar por ali. O que é o mais difícil de todos? Falar com a menininha que eu gosto. Então, beleza, vamos devagar, era vamos só o subindo, garçom, vamos né? subindo. Não era tanto assim. Mas o que fez foi isso. Foi uma terapia de exposição para a pessoa criar o que a gente chama de repertório O famoso comportamental. sair da zona de conforto, né? Pois é, Só que tem que ser feita com cuidado, com planejamento, porque senão a pessoa realmente pode ter uma experiência... Falei na mesa com todo mundo, aí passa uma vergonha, a pessoa vai associar aquilo e falar, não, isso aqui é horrível de fazer, né? Então, realmente tem que ser aos pouquinhos e... Comunicação, né? Uma das habilidades mais importantes que a gente tem é algo que é treinável. Me perguntam muito isso. Ah, não, eu tenho vergonha. Gente, é como qualquer outra coisa. Vir em podcast, falar, fazer post, qualquer tipo de comunicação, você tem que praticar. E é importante você prestar atenção no processo, né? Porque conforme você vai fazendo e vai tendo esses micro sucessos, pô, falei na mesa, consegui dar um oi. Você tem que registrar aquilo, você tem que prestar atenção, falar, olha, eu fiz aquilo ali e tive um negócio legal. E aí seu cérebro vai aprendendo, falar, bom, na verdade, falar com o garçom é legal. Exato. Na verdade, falar com a menina é legal. E no final das contas, você muda o seu comportamento no longo prazo, né? A gente vai fazer um episódio aqui de oratória na próxima semana, se não me engano, na segunda-feira, né? E o pessoal sempre fala bastante da oratória que a gente tem. O pessoal fala, nossa, Bruno, como é que você fez para ter uma oratória boa? Eu era tímido quando eu era mais novo. E o exército me ajudou muito nisso, porque assim que eu entrei no exército, e não havia preocupação com trauma lá dentro disso. Superaram essa parte. É isso. Perderam a folha do manual. Exatamente. Essa parte não foi. Exatamente. Caiu. Você todo dia tinha que falar No caso, com no mínimo meu pai é 30 militar, pessoas. né? Então... E aí, depois era 100, depois era 1000, até uma hora que tinha 5.000 pessoas, que era a academia militar, por exemplo, e vinha um palestrante, eles sempre pegavam um cadete, geralmente um primeiro de turma, era primeiro, para ter que agradecer a palestra que o cara fez. E era 2 minutos de discurso, que ficava ensaiando durante 1 hora na sua cabeça, e você ia lá, falava, aprendia a controlar a respiração, o nervosismo, e lógico que fazer o que eu faço hoje ficou muito mais fácil, porque o exército me deu esse treinamento no final das contas. A minha... E sempre com reforço muito bom, porque se eu ia bem era elogio, se eu ia mal era humilhação pública. Era uma punição. Exatamente. O meu primeiro trabalho que eu apresentei na graduação, eu me formei no interior do interior do Rio Grande do Sul. Né? Lá no final. Lá. E meu primeiro trabalho na graduação foi apresentar para uma turma de 15, 18 pessoas, foi sobre transtorno do pânico. Eu tinha que ler os... Você estava com os critérios eu tinha que ler a apresentação é essa. Você botou na prática. Eu tinha que ler os critérios diagnósticos, sudorese, nó na garganta, sei lá o que, taquicardia, eu sentindo tudo. E sabe o que o professor... É complicado o professor às vezes ver isso, mas também é azar, que veja. Quase me fudeu. Ele falou assim... Vamos expor daquelas... Ei, vira pra cá. Eu tava apresentando virado pro PowerPoint, cara. A turma toda lá atrás, eu virando pro PowerPoint. Ele falou, vira. Ele falou, sem condições pra sua apresentação, se prepara bem,
e volta pra casa e apresenta semana que vem. Eu falei, cara, ele podia ter ali ferrado pra sempre. Não ia estar aqui, não ia ter RD, não ia ter nada disso. Mas eu fui um ponto legal, que eu não sei se está aí na pauta, que tem tudo a ver com saúde mental, isso que a gente está falando, é a comunicação digital, né? A comunicação no meio digital não é natural. Em vários aspectos. Então, na hora que você está gravando um vídeo, por exemplo, você não está falando com 4 pessoas, 10 pessoas. Você está falando com ninguém, às vezes. Às vezes está falando com ninguém, é verdade, mas às vezes está falando com centenas. Exato. Né? Então, isso pode gerar um grau de estresse muito maior, né? E eu comento isso porque eu mesmo tive muita dificuldade com isso quando eu comecei no digital, que foi pouco tempo atrás. E é uma barreira, né? Eu dou aula já há muito tempo, só que dar aula numa sala de aula e você começar a falar de conteúdo, quantas pessoas devem estar assistindo agora? Alguns milhares? 3.000. 3.000 pessoas estão me ouvindo. Então, ao vivo. E o cérebro... Ao vivo. Agora talvez eu fique mais nervoso, eu começar a gaguejar. Né? E isso pode gerar um estresse maior, né? E tem uns estudos legais mostrando, talvez em parte por causa disso, que o uso de mídias sociais está associado a um aumento da incidência de depressão, por exemplo. Especialmente quem usa passivamente, só está acompanhando outras pessoas, então pode ter a ver com o fato de você ver alguém e falar, a pessoa está numa vida maravilhosa, minha vida não está legal, fica comparando, né?